E aí pessoal, beleza? Continuando aqui as aulas do Excel, a gente vai agora fazer a questão das datas, beleza? Então, só explicando a vocês aqui a questão das datas. O Excel trabalha com um banco de datas, que corresponde para o Excel a números. Ou seja, vamos supor que eu coloque aqui, ó, um número, ou seja, uma data, a data de hoje, vou colocar aqui. Então, ó, coloquei a data de hoje. E aqui em cima você vai ver que ele já reconheceu, ó, como uma data. Então o formato que o Excel conheceu isso aí foi como data. Mas eu posso trocar esse formato para um formato de número ou um formato geral, ó, sem formato específico geral. Então vou clicar em geral. Você vai ver que isso se transformou, né, a data que eu tinha colocado se transformou em um número, 43.213. Se eu colocar o número de amanhã, ou seja, a data de amanhã, e realizar o mesmo processo aqui agora, ó, repara que a data de amanhã se transformou no número exatamente igual entre aspas, né, ao número que eu tinha antes, só que acrescido de uma unidade, ou seja, aumentou uma unidade. Então eu tenho 43.213 e na data de amanhã 43.214. Então o Excel, ele para realizar cálculos com datas, ele faz isso aí. Ele transfere, né, ele converte justamente as datas em números para ele poder calcular. Então se você precisar calcular com datas, se eu conseguir aí, por exemplo, digitar o número 1 ou 2, você vai ver que isso tudo também dá para transformar em data, ó. O número 1 quer dizer 1 do 1 de 1900, tá certo? Então o primeiro número quer dizer essa data. Então cada número tem uma data específica. Eu acho que vocês já entenderam, mas a gente não precisa saber qual número é. Você só precisa saber que as datas no Excel dá para calcular, dá para somar, subtrair, multiplicar também, porque são números para Excel. Então você consegue fazer isso tudo. Por isso que eu consegui calcular aí as datas, né? Realmente do início do curso. Então eu vou transferir aqui, ó. Eu vou só deixar aqui a data inicial, né, que vai ser hoje, a data abreviada. Então eu troquei lá o formato para data abreviada, lembrando que eu poderia colocar data completa ou outro formato de data. A gente vai estudar isso ainda, tá bom? Então vamos para as regras. Esse curso é baseado em 10 aulas e cada aula é só uma aula por semana. Ou seja, a aula 1 foi hoje, daqui a 7 dias, ou seja, na próxima segunda-feira, vai ser a aula 2. Então, se eu já sei disso, eu consigo calcular a data da aula 2. Ou seja, eu vou colocar igual, vou clicar em cima da outra data que eu já tenho, da data da aula 1, mais quantos dias? Mais 7 dias. Ou seja, a data dia 23, acrescido de 7 dias. Quando eu der Enter, olha só, dia 30/4. Repara que se eu colocar mais 8, ó, abril só tem até o dia 30. Ele já vai para o dia 1 de maio. Então, eu tenho que colocar dia 30, ou seja, mais 7 dias. Então, na próxima segunda, se você olhar no calendário, vai ser exatamente dia 30/4. Então, eu posso fazer isso nas outras aulas. Ou seja, eu posso até utilizar a alça de preenchimento. Por quê? Eu sempre vou fazer o mesmo cálculo. Eu sempre vou pegar a data anterior mais 7. A data anterior mais 7. Então, se eu usar isso ao meu favor, usando já a alça de preenchimento, repara que vai dar tudo certo, ó, até a aula 10. Opa, professor, aconteceu isso. O que quer dizer isso? Se você viu, né, aparecer esses jogo da velha na sua planilha, você só precisa aumentar um pouco aqui a largura da coluna, beleza? Ou se você mudar também o formato da data, que você poderia colocar também só o formato do nome, né, o formato do dia e o formato do mês. Se você quiser colocar também, você pode colocar para ficar mais. Eu vou até fazer isso aqui agora para aproveitar e mostrar a vocês, tá? Então vou vir aqui em formatos, né, e vou colocar aqui, ó, mais formatos de número, tá? Eu já entrei aqui na opção de número e aqui data.
eu posso colocar, por exemplo, ó, esse formato aqui, só dia 14 e o número 3, ou esse formato aqui, ó, que é justamente o que eu vou colocar, 14 e o nome março, né? O nome mar de março. Vou colocar OK. Então, ó, ficou bem mais organizado aqui, ó, tá? Eu vou controlar também a largura das colunas para que não fique tão grande. Então tô dando 2 cliques só nas colunas para que elas fiquem exatamente do tamanho especificado aí pelo tamanho das informações que tem embaixo. Então ficou uma planilha bem curta, só que com as 10 aulas já, beleza? Por último, pessoal, eu vou formatar isso aqui por último, tá? É mais fácil você formatar só depois. Aqui eu vou colocar agora, ó. Eu posso colocar aqui ao lado da aula 10, posso colocar a frequência, né? Ou a quantidade de aulas que ele for. Mas vamos ver o que é que tem lá, ó. Ao lado da aula 10 tem as presenças, que eu vou colocar ao lado. Então vem aqui a presenças. Aí sim, depois de presenças eu tenho a quantidade de aulas. Vou colocar assim, QNT aulas. E ao lado eu tenho a frequência, que eu vou colocar só Frank, tá? Então eu tenho tudo isso aí. Agora eu já posso formatar. Então, ó, para formatar eu só preciso mesmo de algumas coisinhas aqui da fonte, né, da seção fonte, e as outras da seção alinhamento, que é mesclar, que é centralizar, enfim. Então vou fazer isso com uma certa prática, porque já mostrei a vocês como é que faz isso, tá? Então, beleza, eu vou selecionar tudo isso aqui, ó, até a aula 10. Vou preencher isso aqui de azul claro, ou pode ser um verde também para diferenciar um pouco. Um verde claro. Vou colocar negrito, centralizar todos eles. Esses nomes aqui eu posso também centralizar. Posso colocar negrito, e se eu quiser também posso colocar a mesma cor, tá? Agora eu posso usar a fonte, né? Aqui na fonte todas as bordas, mas antes posso selecionar tudo logo, essa parte aqui, ó, e colocar as bordas. Então, ó como a minha planilha ficou mais organizada, né? Só com as formatações aqui. Posso aumentar isso aqui, colocar um pouco para o meio, colocar outra cor mais chamativa, e também colocar negrito, aumentar mais o tamanho e colocar as bordas. Então minha planilha tá quase pronta. Então vou mostrar outro recurso para vocês. Percebam que eu não coloquei a mesma formatação no nome presença, quantidade de aulas e frequência. Mas digamos que você agora queira colocar a mesma formatação para esses 3 nomes. Eu não fiz, né, de propósito, porque eu queria mostrar a ferramenta pincel de novo para vocês, que tem lá no Word que eu mostrei, mas eu vou mostrar aqui de novo. Então, ó, eu vou clicar na aula 10. Repare que na aula 10 ela está formatada aqui, ó, tá, negrito, tá com a cor correspondente. Então vou clicar uma vez aqui em cima desse pincel de formatação. Perceba que agora o meu mouse está com um pincelzinho ao lado. Então se eu clicar em cima de presenças, olha o que é que acontece. O nome presenças fica formatado do jeito que eu queria. E se ainda eu clicar 2 vezes com a célula que eu quero formatada, né, selecionada, se eu clicar 2 vezes rapidinho em cima do pincel de formatação, eu consigo colocar em várias células, tá bom? Então coloquei já aqui. Vou também colocar as bordas aqui, ó, e minha planilha praticamente já está pronta. Só vou colocar algumas coisinhas aqui, ó, nesse intervalo aqui. Eu vou mudar o tipo de borda, só para ficar um pouco mais sofisticado, só para a gente separar as coisas, tá? Essa parte aqui vai ser só cálculo e a outra parte vai ser as presenças que eu vou colocar aqui, né? Então vou vir aqui, ó, e colocar bordas, todas as bordas. Vou procurar aqui a opção borda superior, espessa, cliquei, ele ficou dessa forma, beleza? Então simplesmente eu não vou colocar o space aqui agora, vou deixar a planilha em branco,
mas eu quero que vocês percebam que as presenças são contabilizadas pela letra P. Então, se tiver algum F nesse intervalo aí de aula 1 até aula 10, ele não vai contar, tá bom? A gente só vai contar quantos P's, ou seja, quantas palavras presenças ou quantos P's você vai colocar. Então, digamos, se é para contabilizar, eu posso utilizar o conte-se. Então, vai comigo aqui, ó. Igual, conte, ponto se. Ele vai pedir logo o intervalo, como vocês já viram na aula anterior, né? Nas aulas anteriores. Eu vou pegar o intervalo da aula 1 até a aula 10 do primeiro aluno Alisson Silva. Então, cliquei e arrastei. Agora eu vou dar ponto e vírgula. Ele vai pedir o critério. O critério, eu já mostrei a vocês que é um conjunto de caracteres. Ou se for só um caractere, eu vou colocar entre aspas. Então, eu quero que ele veja para mim, dentro desse intervalo aqui, quantos P's, ou seja, P de presença, né, vão aparecer. Pode ter que colocar maiúsculo ou minúsculo. Só que não esqueça de colocar entre aspas aqui, ou ele vai dar erro. Esqueci de um aspas aqui, ó. Então ele está me dizendo aqui onde é que eu errei. Então só preciso agora fechar parênteses e ele vai me dar 0. Opa, professor, você fez antes de colocar as presenças? Claro, eu posso fazer isso. Então ele vai me dar 0 aqui, eu vou centralizar ele. Mas à medida que eu for colocando algum P aqui, ó, repara que ele já começa a contar. Então eu posso deixar a planilha já pronta, só para que você possa preencher, entendeu? Então eu posso preencher essas casinhas aqui, ó, essas células aqui, eu posso também preencher todas elas. Posso colocar aqui, ó, preenchimento aqui vermelho, todos centralizados, tudo negrito. Então à medida que eu for digitando aqui, ó, já vai estar tudo formatado, ó. P, F. Perceba que eu coloquei 4 P's e um F aqui. Só que ele só contou quantos P's? 4. Então se eu colocar sempre F aqui, ó, ele não vai contar. Ele só vai contar se tiver um P. Ou seja, ele está contando só se tiver P naquele intervalo lá. Outra magia do Excel. Eu posso também utilizar a alça de preenchimento para as funções. Voa lá. Então se você fez essa função aqui, o Excel sabe que você só vai mudar agora. Se você quiser fazer a mesma coisa embaixo, só vai mudar a linha. Eu fiz na linha 5. Repara aqui comigo, ó. Linha 5. Tá bom? E se eu quiser fazer aqui embaixo, só preciso puxar aqui a alça de preenchimento e tá feito. Professor, é só isso mesmo. Não precisa se preocupar muito, tá? A alça de preenchimento é para isso mesmo. Você faz a primeira, verifica se está tudo certinho e faz o resto embaixo, sem preocupação, beleza? Então, fiz a presença. Aqui a quantidade de aulas eu sei que é 10. Eu vou colocar aqui 10 só para realmente... Poderia usar a alça de preenchimento aí, mas não quis. Só para calcular a frequência, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, as 10 aulas e a frequência vai ser o quê? Justamente a porcentagem das aulas que você frequentou. Então se eu fui às 10 aulas, de 10 aulas eu frequentei 100%. Mas se eu faltei alguma aula, no caso aí do Alisson, ele vai me dizer que se eu faltei uma, foi 90%, se eu faltei duas, foi 80% e assim sucessivamente. Com 10 aulas fica fácil de trabalhar, de a gente entender. Então a frequência vai ser dada simplesmente por uma divisão. Se eu pegar um número e dividir pelo outro, eu vou ter a frequência. Então, ó, igual, pego o número de presenças dividido pelo total de aulas. Só isso. Se eu der Enter, ele vai me dar 0,4. O professor está errado. Claro que não. 40% é igual a 0,4. Então, se eu fizer esse mesmo cálculo embaixo, ó, vou calcular já aqui, ele vai dar 0 porque tem 0 aqui ainda, tá bom? Então 0 no numerador, dividido por 10 do denominador dá 0. Então, à medida que eu for colocando aqui, que eu for colocando os P's, isso aqui está com conte-se, essa coluna aqui de presença, então ele vai mudando e aqui a frequência começa a mudar também. Então estou deixando só
tudo amarrado, tudo com a referência para que tu possa aí fazer qualquer coisa com a tua planilha, só no caso preencher e a planilha ficar automática, tá? Então agora eu só preciso selecionar esses termos e na seção aqui de número eu vou procurar aqui onde tem o sinalzinho de estilo, né, de porcentagem, e clico para colocar o sinalzinho de porcentagem aí, como a gente está mais habituado, beleza, pessoal? Praticamente a planilha já se encerrou, tá? Se você quiser colocar um nomezinho aqui em cima, você pode colocar, mesclar aqui, colocar caderneta. Isso é bem relativo, mas se você quiser colocar, você pode colocar, mas é bem realmente relativo, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. 3 aulas aí no mesmo dia, tá? Realmente tava sem dar aulas aí esse tempo todo, só colocando o jogo do Blitz Brigade e também alguns vídeos de tutoriais, enfim. Mas as aulas voltaram e curta aí, compartilhe, comente com seus amigos aí, traga novidades para mim, para que a gente possa também aumentar e melhorar o canal. Conto com a presença de todos vocês. Até a próxima. Fui!